Helena, vamos começar a conversa por você. É óbvio, a linha do tempo, ela cria uma correlação da qual o nosso olhar não se desvia. É a correlação entre um determinado regime político e uma determinada dívida, prejuízo, buraco, como você quiser chamar. O que é particularmente danoso nesse regime político que leva na linha do tempo a gente registrar bilhões de prejuízos que terão de ser garantidos pela viúva? Bom, William, como você falou, né, a gente não precisa discutir dados, porque o gráfico é muito claro. No caso dos Correios, inclusive, há uma discussão em 2022, tinha dado lucro e houve uma revisão das contas e passou a dar prejuízo. E você vê um crescimento explosivo nesse período, que eu acho que é ainda mais grave do que outros períodos de que você não falou, mas do governo PT, né? O governo PT tem essa ideia de que tem uma participação do Estado na atividade econômica, deve ser grande, deve ser ativa e prestar serviços, inclusive prestar serviços e produzir coisas e produtos que poderiam ser assumidos pelo setor privado. Então aí já tem um erro de concepção, porque, na realidade, a própria Constituição brasileira diz que a presença do Estado nas atividades econômicas é uma exceção e não regra, como quer fazer crer esta linha política. Mas ainda que você aceitasse que é uma discussão ideológica e que pode ter mais Estado na atividade econômica do que outras pessoas gostariam, há um problema de gestão gravíssimo, né? E que a gente vê na própria discussão sobre Correios, porque você triplicar prejuízos dessa forma em tão curto espaço de tempo e tendo aumento de custos, inclusive de pessoal, é claramente um problema de gestão. E problema de gestão que vem de várias origens. Primeiro, essa pouca discussão da eficiência do uso do recurso público, né? Se estão fazendo da melhor maneira possível a prestação de serviço com o menor custo possível. Isso é uma discussão. Dois, o uso político das estatais, que é muito presente no governo Lula e já foi presente no governo Dilma, que é a indicação de cargos é, de administração pública ou cargos da administração das estatais para colegas políticos ou para aumentar salário de ministro ou para ganhar apoio no Congresso Nacional. A gente teve 2 anos de suspensão das leis das estatais, que deu a oportunidade de preencher esses cargos. São mais de 300 cargos comissionados que foram criados nesse governo. Então, você tem uma coisa um pouco, eu acho que tem pouco caso com dinheiro público, no fundo, né? Que é você ver um descalabro das estatais e você tem a própria ministra do Planejamento dizendo que isso não é rombo, que isso é investimento, que no futuro será recuperado. O que a gente está vendo nos Correios é o oposto. A gente está vendo um crescimento enorme do rombo, assim, meio descontrolado, eu poderia dizer, e, ao mesmo tempo, uma deterioração da qualidade do serviço, né? A falta de competitividade, a falta da qualidade. Então, assim, não tem muita explicação além da má gestão, além da questão ideológica. É uma questão de gestão. Se você olhar os dados do Daniel, por exemplo, quando você entra em 2016, parece que o déficit é pequeno, porque não incluiu Petrobras e Eletrobras. Petrobras e Eletrobras saem do governo Dilma com uma alavancagem de 8 vezes. De 8 vezes. As empresas estavam literalmente falidas, se não fosse a ideia da garantia do Tesouro Nacional. Não, tá Então, certo. sempre, Então, tá certo, né, Helena. vai bater lá, Não, né? É que foi uma decisão editorial nossa, escolher uma data para começar. Não é que a gente ignorou o passado, por razões, Não digamos. estou dizendo ignorar, não. Estou dizendo incluir lá no 2016. Se a gente incluir Petrobras e Eletrobras, que não se inclui mais, você vai ver que os dados são ruins, Porque piores em o Banco Central 2016. não, ele exclui a Eletrobras e Petrobras, porque como elas são muito grandes, Ok. distorce a leitura Distorce. estatística, só por isso. E o que ela está dizendo é que se incluísse o que aconteceu com a Eletrobras Seria e muito Petrobras, pior. ia ser Não, muito claro, pior. Muito pior. foi decisão editorial nossa para escolher uma janela nessa linha do tempo e dizer, olha nesta janela o que está acontecendo. E aí, se falhamos, obrigado pela crítica, Helena.